Amém, Senhor. Amém. Queridos, nessa série de mensagens entre o céu e o coração, o poder da oração, nós temos refletido sempre o como acontece um mover diferente quando uma pessoa, uma família, um povo decide resgatar, restaurar o altar da oração, na vida pessoal, na vida familiar, na vida comunitária. Porque o poder não está na oração de quem ora, mas sim de quem responde. O poder está no Senhor, que responde às nossas orações. Mas, se nós sabemos disso e não oramos, nós deixamos de viver aquilo que é a ação dele para nós. E se não experimentamos isso para nós, as pessoas que também estão à nossa volta não vão viver e não vão experimentar. É tão especial quando nós ouvimos testemunhos de milagres que aconteceram em momentos de oração. É tão especial, ouvimos pessoas que passaram por fases tão desafiadoras e falam assim: o que me colocou num lugar de segurança foi os momentos de oração com o Senhor. Porque essas são verdades da palavra de Deus. São justamente nestes momentos de oração em que somos fortalecidos, renovados, transformados. E a gente já vem falando isso desde a primeira mensagem, hoje já é a quinta mensagem sobre esse tema. E hoje nós vamos falar de algo muito especial, mas desafiador, que é justamente o que acontece entre o mundo real que estamos e o mundo que está agora também acontecendo e que nós não vemos. O que acontece no mundo visível, das circunstâncias que ouvimos, que enfrentamos, estamos acompanhando, as coisas que acontecem na sua vida, todas as questões que estão acontecendo no nosso país, em outros países, em outros lugares, esse é o mundo visível. Mas nós vamos compreender, através da palavra de Deus, a importância de orarmos, porque também tem um movimento acontecendo no mundo espiritual. E neste contexto, em Efésios 6, vai justamente nos ensinar nessa compreensão, não apenas como conhecimento, porque não dá para lidar com as questões do mundo espiritual apenas com conhecimento. Tanto que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dar algumas diretrizes, vai nos chamar a atenção para atitudes que precisam acontecer conosco, de buscas que precisamos realizar para enfrentarmos as batalhas espirituais, mas também sermos renovados e fortalecidos, tendo a certeza quem está conosco. E a oração, nesse contexto de Efésios 6, de 10 a 18, ela é essa espada que corta o invisível. A oração, ela entra justamente aí. A oração, além dela cortar esse espaço do invisível, ela ainda conquista o que é impossível. Porque não tem como eu e você vencermos batalhas espirituais com armas naturais. E aí nós vamos refletir o que acontece com isso. E por que muitas vezes não conseguimos vencer certas batalhas na nossa vida, porque em vez de usarmos as armas espirituais, estamos utilizando armas naturais. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, tem uma batalha acontecendo. E essa batalha a gente não vê apenas nas notícias, a gente não vai ver publicado aí nas redes sociais. Essa é uma guerra espiritual, travada todos os dias no invisível. E nesta guerra, queridos, palavras bonitas não vencem. Discursos, nessa guerra espiritual, não fazem diferença. Nessa guerra espiritual, ativismo não protege. Sabe ativismo? Ativismo político, ativismo de ideologias, ativismo disso. Nessa guerra espiritual, qualquer tipo de ativismo não protege. Nessa guerra espiritual, as estratégias humanas, elas não bastam. Elas não são suficientes. O que nós precisamos, quando lemos esse texto, é da armadura de Deus. É da oração como a nossa linha de frente. E é tão interessante que Paulo vai encerrar essa carta a Efésios
Se você ler depois lá, desde o primeiro capítulo, ele vai encerrar aqui colocando que a vida cristã, ela é uma guerra constante. Ele vai deixar claro para nós que a vida cristã não é só o oásis do jardim do Éden, maravilhoso. Não. Quando o pecado entra na humanidade, quando nos tornamos gerados em pecado, existe uma guerra constante espiritual que não é possível vencer com armas naturais, mas que os guerreiros mais fortes são aqueles que dobram os joelhos. A guerra espiritual ela não é uma ficção, queridos. A guerra espiritual não é algo distante daquilo que você pode imaginar para a sua vida, não. Acontece. E está acontecendo enquanto estamos aqui. E para enfrentarmos essa guerra espiritual, esse inimigo invisível, nós precisamos ter a oração e as armas espirituais poderosas de Deus, até mesmo para desfazer as ideologias, os sofismas, as ações demoníacas, as ciladas, as armadilhas, as tentações, as provocações, os falatórios. E nós não conseguimos vencer isso com os nossos argumentos. É só com a palavra de Deus, e com a oração, e com o jejum. Estas são as armas espirituais, que eu e você temos na nossa mão a todo tempo. Mas o apóstolo Paulo vai falar de armaduras, e nós vamos depois falar sobre isso também. Ele vai dizer aqui que muitas vezes nós não compreendemos que essa guerra espiritual invisível, ela não é uma ficção, ela acontece a tal ponto de que nós vivemos como se a guerra que estamos enfrentando são com pessoas. Por isso que ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o quê? Principados e potestades. Que essa guerra que nós estamos vivendo não são os nossos inimigos, os nossos primeiros inimigos não são as pessoas, mas as forças espirituais que operam na escuridão. E quantas vezes você está brigando com pessoas? Você está sendo envolvido em situações porque você não percebe que nessa guerra espiritual, Satanás está te cutucando, está te provocando, está agindo, não em você, porque você é de Cristo Jesus, mas está agindo através de você. Ô, pastor, peraí, isso não pode. Ah, não pode? Por que que quando Pedro fala com Jesus, lá Jesus olha para ele e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Pedro era um discípulo de Jesus. E muitas vezes não percebemos que algumas guerras que enfrentamos nos relacionamentos, na convivência, no ambiente que estamos, nos desafios que estamos vivendo, não são contra as pessoas, mas, na verdade, é uma guerra espiritual. E que por não termos discernimento da palavra de Deus, não termos uma vida de oração dedicada, rendida ao Senhor, não conseguimos interpretar, discernir, não conseguimos compreender. E a nossa luta acaba sendo contra pessoas, sendo que é uma luta espiritual. Sem oração, nós somos como soldados que possuem armas, mas elas não funcionam. Entendeu? Quando nós oramos, não oramos, é assim. Temos todas as armas na nossa mão, mas nós não sabemos usar. Agora, quando nós oramos, nós nos tornamos guerreiros amparados. Porque o poder está naquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra, no mais profundo do mar. É isso que a palavra de Deus nos diz. Eu quero, junto com você, justamente refletir nesse sentido, de que eu e você possamos ser guerreiros de oração. E existem algumas atenções que precisamos ter. A primeira delas é estarmos preparados para a guerra invisível.
Por que estarmos preparados para esta guerra invisível? Nos versos 10 e 13, o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre isso. Olha, a luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O que significa dominadores deste mundo tenebroso? A palavra de Deus vai nos dizer que o mundo jaz no maligno, o mundo ele já está morto no maligno. O maligno nos nossos dias, ele tem a sua atuação, ele tem o seu espaço, ele usa os meios de comunicação, ele usa pessoas, ele usa diferentes maneiras para que ideologias, sofismas, crises, confusões aconteçam. E nós precisamos estar preparados para essa guerra espiritual. E como ele vai dizer isso? Porque nos dias maus, a gente só consegue vencer se nós estivermos inabaláveis. Mas como a gente vai conseguir estar inabalável? Paulo nos chama aqui a fortalecer-nos no Senhor e vestirmos uma armadura completa. A verdade, querido, que nós estamos sem poder, porque muitas vezes o foco são as discussões, enquanto o que deveríamos fazer era orar, jejuar e crer e fazer a obra na força do poder que vem de Deus. Mas daí a gente se envolve em discussões e a gente entra em partidarismos, em vez de orarmos, jejuarmos, em vez de crermos, em vez de fazermos a obra do Senhor no seu poder, e por causa disso, não estamos permanecendo firmes, inabaláveis, porque estamos utilizando as armas erradas. Não basta ter fé, é preciso lutar. E uma das maneiras que você enfrenta essa luta é na oração. Se nós olharmos para a nossa vida e se nós não estivermos atentos, queridos, nós corremos risco, um risco de ficar revoltados e amargurados até com Deus. E aí, quando nos deparamos com o dia mau, não estamos fortalecidos. E justamente por falta de discernimento espiritual, muitos ficam zangados com as pessoas, ficam desanimados espiritualmente, e até mesmo decepcionados com Deus, porque não buscam o discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo. Tiram as suas próprias conclusões, tiram as suas próprias interpretações. O discernimento espiritual, ele nos ajuda a enxergar numa perspectiva que os nossos olhos naturais não alcançam. O discernimento espiritual vai nos ajudar a proteger o nosso coração de sentimentos que estão ocupando espaço e não devem ocupar. O discernimento espiritual vai nos ajudar a enxergar movimentos que acontecem e que você não sabe muito bem o porquê estão acontecendo daquele jeito. Mas quando oramos, quando jejuamos, quando buscamos a revelação da palavra de Deus para nós, nós percebemos que algumas coisas que estão acontecendo, elas não são do Senhor. Assim como percebemos e nos tornamos sensíveis através do discernimento espiritual, o que o Senhor está fazendo. Nós não conseguimos discernir isso só na nossa perspectiva, queridos. Por isso que nós precisamos estar preparados para a guerra invisível. A oração, ela não é uma prática de devocional apenas. Isso é o mínimo da sua vida, do seu relacionamento com Deus todos os dias. Se nem isso você tem todos os dias, você acha que você está preparado para uma guerra constante? A oração, ela é estar a todo tempo preparado para o que vem acontecer. Eu moro perto do Corpo de Bombeiros, ali na Nunes Machado. E é bem alto, então todo o movimento que acontece ali no entorno eu vejo, né? E eu acho interessante que quando eu escuto uma sirene tocando, nós já sabemos que é lá no Corpo de Bombeiro. E em questão de minutos, você já vê um caminhão, um carro, caminhonete, aquelas ambulâncias, né, do SEAT saindo, em questão assim de minutos, a gente escuta aquele, ele para e daqui a pouco, porque aqueles homens lá,
eles estão preparados a todo tempo para a guerra. Eles não sabem o que eles vão encontrar. Muitas vezes, eles vão para atender situações que eram golpe, que era fraude, que era invenção, mas eles estavam preparados para a guerra. Quando nós falamos dessa guerra espiritual, eu e você precisamos estar preparados através da oração, através da palavra, através do jejum, porque talvez nós sejamos enganados em gastarmos as nossas forças, o nosso discurso, os nossos sentimentos, a nossa maneira de falar, a nossa ideologia, o nosso ativismo. A gente gasta força com coisas que, na verdade, depois a gente fala assim: Senhor, por que eu entrei nessa? Senhor, por que eu entrei nessas conversas? Senhor, por que eu entrei nesse tipo de discussão? Senhor, por que eu entrei nesse problema? Mas quando nós temos o discernimento espiritual e buscamos na palavra de Deus estar preparados para essa guerra invisível, não é apenas uma devocional. É comunhão com o Senhor a todo tempo. É ouvir a voz do Senhor a todo tempo. É ser levado no coração e na mente, na condução do Espírito em todas as áreas da vida. Antes de enfrentar o dia, enfrente os seus joelhos. Me entendeu? Antes de enfrentar o seu dia, enfrente os seus joelhos. Se você ainda pode dobrar os seus joelhos para orar, dobre, queridos. Porque até isso já é difícil para a gente fazer. Não é verdade? Para mim, então, nem se fala. Mas antes de enfrentar o dia, enfrente os seus joelhos. Porque se você enfrentar os seus joelhos, se colocando no lugar da oração, intimidade com o Senhor, você vai saber como lutar essa guerra invisível daquele dia. Isso é estar preparado para uma guerra invisível. Guerreiros espirituais, guerreiros de oração, eles não reagem com raiva. Entendeu? Eles reagem com os joelhos no chão. Quantas situações eu já precisei enfrentar na minha vida ministerialmente, que a minha vontade era voar no pescoço. E antes de fazer isso, eu tive que ir lá e falar: Senhor, a minha vontade é apertar o pescoço até a pessoa. Me dá da sua graça. Porque tem coisas nisso tudo que eu não estou conseguindo ver. Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que apesar das minhas falhas, dos meus problemas, das minhas vulnerabilidades, eu sei a responsabilidade do que o Senhor me confiou. Eu não vou entrar na onda daquilo que o inimigo está querendo fazer. Não vou entrar. Mas me ajuda. Porque pela minha vontade eu agarrava o pescoço. E aí são nesses momentos que a gente dobra os joelhos que as nossas batalhas começam a ser vencidas. Porque é pelo poder do Espírito. É no discernimento de uma guerra que a gente não vê, mas a gente percebe que está acontecendo.